Porque o melhor não é quando a coisa acontece, né? No sábado, por exemplo. O bom é a espera, né? Já viu isso? Por exemplo, vai ter jogo no Brasil. O bom é, pô, tu saber, vai ter o jogo. Na hora que o jogo começa, tu fica irritado, os caras começam a errar, o Galvão fala merda. Aí já, né? Então o bom é a espera, né? Por isso que sexta-feira é o melhor dia da semana. Tá ali, tá quase chegando. Aí depois que acontece é tudo muito rápido, né? Olha que bom, passa rápido. Então estamos muito bem. Sexta-feira. Galerinha, antes de a gente avançar, eu quero fazer a revisão completa dessa história de ângulo limite e reflexão total, porque ela é de suma importância para o vestibular e não é trivial. Ela não é ultra simples, essa ideia. Por isso tem que precisar de revisão. Porém, antes de dar a revisão propriamente dita, quando a gente começou a trabalhar com ótica, com a refração, o que é refração da luz mesmo? É um desvio, parabéns, é um desvio que a luz sofre ao mudar de meio de propagação. Esse desvio está relacionado com a velocidade da luz, né? Só que a velocidade da luz é um número muito grande, ruim de imaginar e pensar. Por isso nós desenvolvemos um número para medir a velocidade da luz. É o índice de refração. Como é que se determina o índice de refração? Tu pega a velocidade da luz no vácuo, que é a maior que existe, e divide por V, que é a velocidade da luz no meio que eu estou estudando. Se é o meio A, velocidade da luz no meio A. Esse é o índice de refração absoluto, porque compara com a luz, que é a maior velocidade que existe. Mas se tu quiser comparar dois meios, x e y, pode pegar o índice de refração do x, dividir pelo do y. Aí fica índice de refração relativo. Mas o mais importante ainda é entender a refração em si. Lembrar que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são sempre coplanares. É a primeira lei da refração, que pode ser cobrada teoricamente. E a segunda lei, que a gente vai usar direto, é o n de chegada, né? Pode ser o x vezes o ângulo. O seno do ângulo de chegada é igual a n de saída, seno do ângulo de saída. Não se esqueçam que esses ângulos I e R são sempre medidos com a reta normal, sempre em relação à reta normal. Aí, com essas revisõezinhas, a gente pode voltar a discutir aquela situação clássica. Lá está a reta normal e lá vem o raio de luz. Se tu olha essa situação aqui, meu amigo, ó, tu já pode concluir o que de maneira bem rápida? A velocidade diminuiu, porque o ângulo diminuiu. E se o ângulo diminuiu, é porque a velocidade diminuiu. E o amigo foi além ainda. Quer dizer que o índice de refração dB é maior que o índice de refração dA. Porque quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Se o cara é chique, ele fala, podemos concluir que o material B é mais refringente que o material A. Aí fica ultra elegante, né? Que ele já está usando o vocabulário específico da física. Nessa situação, quando a luz vai de A para B, é possível ocorrer reflexão total? Não. Não tem como, porque nitidamente o R é menor que o I. Então, mesmo que o ângulo I fosse 89,999, ele penetraria no meio B. Concorda comigo? Então, essa situação não é a situação que eu quero estudar a fundo hoje. Mas vamos fingir que o meio B, a velocidade da luz é maior que no meio A. Então isso aqui seria o mais correto. Concorda comigo? Essa situação é mais interessante para mim. A velocidade da luz aumentou, o índice de refração dB é menor do que o do A. Aí ele é dito menos refringente. Legal, essa situação é mais interessante para mim. Porque nessa situação, se continuar os mesmos meios, né, A e B e A e B, é intuitivo que aumentando o ângulo I, o ângulo R, aumenta ainda mais. Então é claro que já que o R é maior que o I, que o R vai chegar a 90 graus primeiro, que é justamente o chamado caso limite, quando o ângulo de incidência é tão grande que o ângulo de refração atinge o seu máximo valor possível, 90 graus. Já que esse aqui é o caso limite, a gente chama este ângulo de incidência de ângulo limite. E tu vê, ó, subiu, aumentou esse ângulo, subiu mais ainda, não é intuitivo? Se o ângulo L for superado, com certeza, em vez de a luz penetrar no meio B, ela sofre reflexão. E não é qualquer reflexão.
é uma reflexão, ou seja, 99% da luz é refletida. A qualidade de reflexão é muito superior que a reflexão que ocorre em um espelho convencional. Por isso o nome é justo, reflexão total. Galera, cuidado, gente. Quais são as duas condições necessárias para a ocorrência da reflexão total? Isso, eu diria que esse aqui ó, é o segundo já, mas parabéns, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Mas essa é a segunda condição. Tem a primeira ainda que tem que ser respeitada. A luz tem que passar para o meio menos refringente, falou bonito ainda. Ou a luz tem que aumentar de velocidade. A luz tem que se afastar da normal. 3 maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Se a primeira condição foi respeitada, a luz está aumentando de velocidade, está afastando da normal. Aí se a segunda for obedecida também, aí é garantia de que a reflexão total ocorrerá. No final da aula passada, eu acho que eu te mostrei como é que calculava o seno desse ângulo, né? É só aplicar leis de Descartes. N de chegada vezes seno de chegada é igual N de saída vezes seno de saída, que no caso é 90 graus. Como o seno de 90 é 1, eu vou pegar o NA que está multiplicando e vou passar dividindo. Então o seno do ângulo limite é só fazer NB sobre NA. Se tu está olhando para o desenho, fica fácil reconhecer, é o N de saída sobre o N de chegada para calcular o índice de refração. Mas eu queria que tu conseguisse descobrir quem é em cima e quem é embaixo, mesmo sem desenho. Qual é a técnica que a gente usa para saber quem é que vai em cima e quem é que vai embaixo? O de cima tem que ser menor. Por que mesmo que o de cima tem que ser sempre menor? Porque o maior valor que seno pode assumir, na matemática nós vimos isso, é 1. Se isto aqui não pode dar mais que 1, quer dizer que o número de baixo tem que ser maior, né? Porque se o número de cima for maior, dá acima de 1. E não existe seno acima de 1. Concorda comigo? Então tu vê, é bacana que o cara saiba que na hora de calcular o seno do ângulo limite, seja o menor sobre o maior, mas isso tem um risco embutido, tu decorar isso. Se o cara decora, o cara se arromba toda hora na física. Vou te mostrar por quê. Imagina essa situação aqui, ó. Vou pegar aquele cantinho ali só para exemplificar essa situação. Olha só, essa aqui, parecida com aquilo que eu te mostrei no final da última aula. O cara dá lá meio A, meio B, faz a normal, desenha uma situação qualquer, dá os ângulos e pergunta para o cara, determine o seno do ângulo limite de A para B. O cara pode primeiro amarelar e pensar, pô, não dá nem para calcular, porque NA e NB não foi fornecido. Não, mas a gente pode aplicar leis de Descartes, né? N de chegada, seno de chegada é igual N de saída, seno de saída. O NB está multiplicando, passa dividindo, o seno de 45 também estava multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo. NA sobre NB, o seno de 30 é famoso, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, é uma divisão de fração, é a primeira vezes o inverso da segunda. Dá para racionalizar ainda, né? Multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Esse número é maior ou menor que 1? Ou igual? Menor, né? Raiz de 2 é 1,4, né, gente? Dividido por 2 dá 0,7. Então, essa divisão aqui é o que eu estava querendo achar, né? O seno do ângulo limite deu raiz de 2 sobre 2. É isso? Não, não é isso. Foi uma perda de tempo que nós fizemos. Por quê? Porque nem tem como ocorrer reflexão total. A luz está se aproximando normal, ela tinha que se afastar, acabei de falar. Concorda comigo? Olha lá, a luz tinha que estar se afastando. A luz estava se afastando? Não, então não precisava ter calculado. Era só falar, não existe ângulo limite para tal situação. Esse é o risco, entendeu? Se o cara decora, você não tem limite menor, maior. Beleza, é só fazer o N menor sobre o N maior. Não. Se tu fecha os olhos e faz a conta, talvez nem exista a conta que está se fazendo. Por isso que é bom estar atento. Agora, galera, olha só. Que interpretação tem para isso, então, esse cálculo que eu fiz? Será que ele é lixo total? Ou será que ele tem uma interpretação para ele?
Qual seria a interpretação para esse cálculo aqui, então? Quando fosse próximo, não existe ângulo limite. Não, quase. 45 é o ângulo limite, mas nessa situação não existe ângulo limite. Não? Ninguém? O contrário, gente. Se for do meio B para o meio A. Pronto, ó. De meio B para o meio A pode ocorrer reflexão total? Pode, porque a luz está se afastando da normal. A velocidade está aumentando. Mas já ocorreu reflexão total? Ainda não. Qual é o ângulo limite nesse caso? Agora sim, ó. Esta conta faz sentido de B para A. Então ela não era lixo completo. É que a gente calculou no sentido contrário do que a questão forneceu. Todo mundo deve lembrar que raiz de 2 sobre 2 é porque o ângulo é 45 graus. Quer dizer que se o ângulo chegasse com 45 graus, seria o caso limite. Não é isso? E mais que 45 graus, reflexão total. Só que a luz tinha que ir de B para A, não de A para B. Beleza? Então tu sempre pode calcular um ângulo limite. E é fácil calcular o seno desse ângulo. É o N menor sobre o N. Claro, tem que dar menor que 1. Só que esse ângulo limite vale nos dois sentidos? Não. Só vale no sentido de menor velocidade para maior velocidade. Menor ângulo para maior ângulo. Ali vale. No sentido oposto, não existe. Beleza, galera? Eu já tinha falado sobre isso no final da última aula, concorda comigo? É que a gente precisa reforçar essa ideia. Eu queria que a maioria conseguisse absorver essa ideia. Fique à vontade. Carolina ali. Ícaro Madeira. Paula Martins. Isso aqui? Ótimo. João Paulo. Dainan Guadalupe. Galera, quero que vocês me ajudem com um exemplo prático de reflexão total. Toda vida que tu usa a internet, todo segundo que tu usa o computador, ou seja, não tem um dia da tua vida que tu não dependa da fibra ótica para poder fazer as tuas conexões, conversar com a tua galera, fazer as tuas pesquisas. Então sempre que... A outra telefonia também dá. Quando tu usa o telefone para fazer uma ligação internacional ou algo desse tipo, é fibra ótica também. Ver televisão. Quando tu está vendo televisão, tem fibra ótica transmitindo parte das informações. Certo? Então, na verdade, tu vê, hoje em dia, eu diria que é muito difícil tu levar um dia todo, 24 horas, sem ter usado deste conhecimento. Certo? Isso é que é legal, né, cara? Porque eu não consigo entender, às vezes a galera tem dificuldade em contextualizar a matéria. Eu diria que na física é o contrário, é difícil descontextualizar. Tudo está dentro do contexto que eu estudo da natureza, né? E olha só isso aqui, profundidade aparente, o nome já está dizendo, né? Eu olho para algo que está no fundo de um líquido, acho que ele está num lugar e ele está em outro. Lembra do índiozinho pescando? Né? Eu fiz esse comentário. Hoje nós vamos fazer a conta dessa história. O índio faz conta, professor? Não. O índio não faz essa conta para fazer a pesca dele, né? É intuitiva a ideia do índio. Mas ele tem consciência do fenômeno. Nós vamos fazer a conta e mostrar como é que se calcula aquilo que tu enxerga comparado com aquilo que realmente existe. A apostila está com um nome diferente, tá, pessoal? A apostila está como dióptro plano. Só que dióptro plano, sei lá eu que é dióptro plano, nunca vi na vida. O negócio é profundidade aparente. Profundidade aparente eu já vi lá no fundinho da piscina. Já me iludi um dia achando que a piscina era rasa e era funda, lembra? Já vamos entender por que isso acontece. Muitos morrem com essa bobagem.